Guerreiros e guerreiras, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Vamos corrigir o simuladão 2, tá? Bem rápido, ligeiro, sem enrolação. Bora! Vem? Vamos lá. Após uma derrota dramática do seu time, do coração, nos minutos finais do campeonato, Faraday, um misto de raiva e frustração, deu um soco violento na parede de concreto da sala. O impacto foi tão forte que ele sentiu uma dor aguda e imediata, seguida de inchaço, hematoma nos dedos e no punho. Nossa, que desastre! No hospital, o ortopedista, ao analisar o raio-x, que confirmou uma fratura no quinto metacarpo, conhecido como fratura do lutador, explicou: além do dano ósseo, o senhor sentiu na prática uma das leis mais fundamentais da mecânica clássica. Qual a lei da física mencionada pelo médico explica por que a mão de Faraday se machucou tanto ao socar a parede? Não é fácil, né? Mesma força que bateu lá é a mesma força que vai sentir, né? Mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo. Estamos falando da terceira lei de Newton. Então, essa é molezinha. Letra C, terceira lei de Newton. Vamos para a próxima? Nessa próxima, vamos ver aqui. Tá? Deixa eu dar uma melhorada aqui, senão eu não consigo ver vocês. Pinturas na tumba de um faraó do século XIX a.C. sugere que os antigos egípcios adicionavam água à areia em frente aos trenós utilizados para transportar grandes peças como pedras para a pirâmide. Jogava água na areia para poder transportar grandes pedras. Esse transporte é realizado por carregadores que puxavam os trenós sobre a areia. Interessante, né? Não sabia disso não. Em 2014, cientistas realizaram medidas para testar essa hipótese e, sob certas condições, encontraram os coeficientes de atrito cinético, que é aquele coeficiente de movimento, né? Entre o trenó e a areia ilustrado na tabela. Conteúdo da água, quando botou 0%, 1,5%, 3,2%, 7,4%. Ele foi aumentando a quantidade de água. E aí o coeficiente de atrito ficou 0,57, 0,54, 0,50, 0,61, tá? Então o coeficiente começou bem alto, quando não tinha água, foi caindo para 0,54, aí depois foi para 0,50, depois aumentou para 0,61. Interessante, né? Botou muita água, ficou lama, né? Aí acabou atrapalhando. Considerando as informações da tabela, qual conteúdo de água na areia tornaria mais fácil o transporte das peças pelos carregadores? Bom, preciso ter o menor coeficiente de atrito cinético, certo? Porque o menor coeficiente de atrito cinético faz eu ter o menor FAT, a menor força de atrito. Então, isso eu encontro aqui, ó. Isso eu encontro aqui. Tá? Que é da tabela aqui é o menor coeficiente de atrito, logo menor FAT. Então isso acontece quando eu coloco 3,2 de água. Tranquilo também, questãozinha teórica, tá? Só você entender que o coeficiente é totalmente ligado à força de atrito. Quanto menor o coeficiente, menor a força de atrito. Fechado? Resposta letra C. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Questão 75 do nosso simuladão 02. No fundo do poço de um elevador, existe uma mola que serve para amortecer a cabine quando ela está parada no piso inferior do edifício. Tá ali no desenho. Considere que nessa situação a cabine fica apoiada apenas nessa mola comprimida, tá? Não está apoiado mais em nada, só na mola. Sabendo que a massa total do elevador está aqui, vou botar aqui, ó. Massa total do elevador vale 600 kg. E que a constante elástica vale, tá aqui, 20.000, né? É 20.000 Nm e adotando a gravidade 10. Quando o elevador está parado sobre a mola, a deformação é mole, né, gente? Quando o elevador está parado, eu tenho o peso para baixo e tenho a força elástica para cima.
tá? Ele está parado, tem uma situação de repouso. Se é uma situação de repouso, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, nosso peso vai ser igual ao valor da força elástica. Peso vai ser massa vezes gravidade. Força elástica vai ser Kx. Logo, nosso x vai ser igual a massa, que vale 600, vezes a gravidade, que vale 10, tá? Passei aqui o K para esse lado, dividido pelo K, que vale 20.000. Bom, quero achar aqui o valor de x. Vou cortar esses 3 zeros com os 3 zeros aqui de baixo, vai ficar 6 sobre 20. Vou dividir por 2 em cima e embaixo, vai me dar 3 sobre 10. Isso é igual a 0,3 metros, tá? Porque para que é meta? Todo mundo no sistema internacional. Então, o x também vai estar no sistema internacional. Mas ele quer a resposta em centímetros, já reparou? Todas as alternativas estão com a resposta em centímetros. Então, isso vai dar 30 centímetros. Resposta, letra B. Cara, fácil também, hein? Muito tranquila, muito fácil, tá? De boa. Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 76. Por enquanto, 3 questões muito fáceis, tá? Uma caixa de madeira contendo ferramentas com peso total de 350 Newton é empurrada sobre um piso horizontal com velocidade constante de 1,5 metros por segundo. Vou colocar aqui o desenho para poder eu não me perder nos dados, tá? Vou orientar aqui a trajetória, que é sempre bom. Aqui eu tenho uma caixa de madeira. Aqui eu tenho o peso dela, que vale 350 Newton. E aqui está dizendo que a velocidade é constante, tá? Ela está com uma velocidade constante de 1,5 metros por segundo. A força que mantém a caixa em movimento tem valor de 70 newton. Então, existe uma força aqui que vale 70 newton, tá? Que está a favor aqui do movimento. E é horizontal. Para essas condições e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, a força normal e o coeficiente de atrito cinético. Gente, vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho só? Se a velocidade está constante, é porque a força resultante é zero. Então, se a força resultante é zero, se tem 70 newton para lá, eu vou ter 70 newton para cá, tá? Então, o movimento está para cá. Ah, mas para isso não faria o corpo ficar em repouso? Não. Para eu ficar em movimento retilíneo uniforme e para eu ficar em repouso, servem as duas relações. Força resultante igual a zero, tá? Então, como é que eu sei se tiver duas forças iguais, se ele está em repouso ou está em MRU? O exercício tem que dizer, tá bom? Então, aqui o exercício deixa bem claro que ele está em MRU, tá? Velocidade constante, e que tem 70 para a direita, logo tem 70 para a esquerda. E esse 70, adivinha quem é, gente? É a força de atrito, tá? É a força de atrito, porque ele está pedindo exatamente o coeficiente de atrito cinético, beleza? Então, vamos aqui ver quem é a normal e quem é o coeficiente. A normal, como não tem nenhuma outra força nem para cima nem para baixo, nem nenhuma composição para fazer inclinada, nesse caso, eu só tenho peso para baixo e normal para cima. Então, a normal vai ter o mesmo módulo do peso, 350 newton, tá? Resposta é essa, que não pode ser a letra A e não pode ser a letra B. Só pode ser a letra C e a letra D. Agora a gente vai calcular o coeficiente, tá? FAT é igual a μ vezes normal. O FAT vale 70. O μ é o que ele quer descobrir. A normal vale 350, como nós já vimos. Corta zero,
o μ vai ser 7 dividido por 35. Vou dividir tudo por 7, tá? Porque 35 é divisível por 7 também. Então, 7 dividido por 7 dá 1 e 35 dividido por 7 dá 5. Isso é igual a 0,2. Esse é o valor do coeficiente de atrito. Só que, olha que legal, não tem essa resposta, tá? Não tem a resposta, não tem 0,2 e 350. Então, essa questão foi errada na hora que eu formatei, tá bom? Então, era para ser a letra B, tá? Mas essa questão, então, está anulada, beleza? Inclusive, se você for olhar lá no teu gabarito, eu coloquei essa questão como anulada. Fechado? Se eu não me engano, foi até a Brenda que chamou minha atenção em relação a isso. Obrigado, Brenda. Então, questão 76, ela está anulada. Vamos para a próxima. Então, a próxima questão aqui, a questão mais difícil foi anulada por enquanto, né? A questão que seria mais trabalhosa ali foi anulada, mas também era fácil. Mas tá bom, vamos lá, questão 77. Na figura a seguir, o bloco M1, apoiado em uma superfície horizontal e lisa, é acelerado até que o bloco M2 alcance o batente que se encontra abaixo dele. Vamos ver se vocês entendem. A gente tem ali o bloco, tá? M1 e tem o bloco M2. Ele falou que o conjunto é acelerado até que o bloco M2 alcance esse batente aqui, tá? Que se encontra abaixo a uma distância D1. Então, ó, quando ele desce D1, esse corpo aqui vai andar também D1. Fechado? Tá. O gráfico ilustra a intensidade da velocidade do bloco M1, tá? Então, esse gráfico aqui é do bloco M1, durante o experimento. Portanto, sua distância total percorrida, D1 mais D2 em metro, até atingir o bloqueio antes da polia, vale, olha o bloqueio aqui antes da polia, tá bom? Então, ele quer saber, o bloco caiu, esse MU ele vai vindo, mas depois, como não tem nenhuma força fazendo ele parar, já que a superfície é lisa e sem atrito, ele vai continuar o movimento. Então, mesmo quando o bloco M2 chegar aqui e esse bloco M1 ter atingido essa distância D1, ele continua o movimento até percorrer D1 mais D2. E é isso que ele quer saber, quanto que vale essa distância D1 mais D2. Gente, ele deu um gráfico para a gente de velocidade e o tempo. Um gráfico de velocidade vezes tempo, a sua área é numericamente igual a deslocamento, tá? Que seria exatamente o nosso D1 e D2, beleza? Então, que figura é aquela? É um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, é só matemática aqui agora. Base maior vale 2, base menor vale 1. Dúvidas nisso? Olha aqui o gráfico, ó. Base maior, base menor. Tá? De 1 para 12 é 1. Vezes a altura, que é 2, tudo dividido por 2. Corta, corta. Isso vai ser igual a 3 metros. A resposta aqui está na letra C. Olhando o desenho, olhando o gráfico, é uma questão que pode assustar, mas repare que se você sabe que o deslocamento é, num gráfico de velocidade vezes por tempo, é a área, então era só calcular a área ali e já descobrir, beleza? Então 77 também muito fácil, muito tranquilo. Vamos agora para a questão 78. Bom, questão número 78. Considerando as forças F1 e F2, repare que F1 e F2 está fazendo o famoso boca na bundinha, né? De intensidades iguais a 10 newton. Então, F1 vale 10 newton. F2 vale 16 newton. Representados na figura, e que o ângulo θ apresenta seno e cosseno respectivamente igual a 0,8 e 0,6,
É correto afirmar que o módulo da força resultante, ele quer saber quanto que vale a força resultante. Gente, vamos calcular o valor dessa força resultante. A força resultante, como está fazendo boca na bundinha, você já sabe que é a origem da primeira até a extremidade da última. Esse seria o desenho da força resultante. Mas ele quer saber o seu módulo, tá? E olhando do jeito que está ali, para você descobrir o módulo, você teria muito trabalho, porque você não tem o valor do ângulo nem para poder fazer aqui o que a gente chama de lei dos senos. Vocês vão aprender estática, tá? Então não dá para poder decompor, poder usar esse desenho e fazer. Então qual é o bizu aqui? Tá? Se ele perguntar se sentido a direção da força resultante, a resposta seria essa daqui, tá? Sudeste, beleza? Direção inclinada sentido sudeste. Mas como ele quer saber o módulo, eu vou apagar para o desenho não ficar muito sujo e vou usar um seguinte esquema, tá? Eu vou decompor o F1 e aí ele vai ser decomposto em dois sentidos, certo? Para cá, que seria o F1Y, e para cá, que seria o F1X. Com isso, gente, agora ele some da minha brincadeira, tá? Esse vetor não some. E eu tenho o vetor F2 para baixo, tá? O vetor F2 para baixo e o vetor F1Y para cima. E tem o vetor F1X na horizontal para a direita. Agora eu vou descobrir o valor desses dois vetores que eu fiz a decomposição, tá? É igual ao valor de F1, que é 10, né? O valor da mãe deles, da mãe quem deu origem. Como o F1y está separado do ângulo, eu vou usar o seno. E o seno é 0,8. Tá? Então, isso daqui vai dar 8 newton. E o F1x também vai ser o F1, que é quem deu a origem. E agora, como ele está colado, vou usar o cosseno. O cosseno vale 0,6. 10 vezes 0,6 dá 6 newton, tá? Agora pensa comigo, na vertical, como é que ficou essa resultante? Eu tenho 16 para baixo e tenho 8 para cima. Como é que ficou? 8 para cima, isso aí, tá? Se eu tenho 16 para baixo e 8 para cima, 16 menos 8 dá 8. Achei a minha resultante em Y. Agora eu vou achar a minha resultante em X. A minha resultante em X só tem um vetor, que é o vetor F1x que está horizontal para a direita, que vale 6 newton. Agora fica fácil de eu achar a resultante, tá? Agora fica fácil de eu achar a resultante. A resultante aqui vai ser igual a 10 newton, tá? Porque vai ser força resultante ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, a força resultante vai ser a raiz quadrada de 64 mais 36. A força resultante é igual a raiz quadrada de 100, que vale 10. Resposta, letra D. Deixa eu só fazer uma correção aqui, gente, rapidinho, tá? Ó, é ao vivo, tá? Agora que eu vi uma besteira que eu fiz aqui, na verdade, esse 8 não é para cima não, tá? Esse 8 é para baixo, beleza? Porque, ó, eu tenho 16 para baixo e 8 para cima. Então, vou ter 8 para baixo. Perdão? Não vou editar o vídeo não, tá? Vou deixar desse jeito mesmo. 8 para baixo. E aí eu tenho aqui 6 para cá, tá? Agora sim. Sabe por que eu achei estranho? Porque quando tenho dois vetores unidos pela origem, o vetor resultante sai da origem. Lembra que quando a gente fez o desenho aqui, tá? No início deu para o sudeste? Fazendo esse esquema, o resultante tem que continuar respeitando o do antes de fazer um bizu, tá? Então também tem que ser com essa direção em sentido sudeste também, tá? Então é só uma questão gráfica para poder ficar certinho, tá bom? Mas a conta é isso mesmo, tá? Se eu tenho dois vetores agora, 8 para baixo e 6 para a direita, a gente faz Pitágoras, tá? Porque o ângulo é 90.
E tem gente que nem fez conta porque viu que ele é pitagórico, né? 6, 8, então aqui vai ser 10. Fechado? Então essa pequena correção gráfica aqui para não dar bug na mente de vocês aí. Tranquilo? Agora sim, agora vamos para a próxima. Bom, questão número 79. Por enquanto, estou achando simuladão 2 de boa, hein, gente? Não estou vendo muita questão difícil, não, tá? Talvez aquela de vetores ali, o aluno não ia ter a maldade de fazer decomposição, apesar de eu ter falado isso em sala de aula, mas vou considerar ali a questão mais chatinha por enquanto, essa de vetores, tá? Vou considerar ela média, tá bom? Mas por enquanto é de boa, simuladão. Um bloco de 2 kg é empurrado a partir do repouso, tá? Vamos fazer esse desenho para a gente não se enrolar? Então, eu vou orientar aqui a trajetória. Vou colocar esse bloco aqui, que ele tem a massa de 2 kg. A velocidade inicial é 0. A partir do repouso, por uma força de módulo 20 N sobre uma superfície horizontal sem atrito. A força atua obliquamente. Obliquamente, tá? Fazendo o ângulo 60 graus para o horizontal. Então, o horizontal está aqui. E aí, essa força forma um ângulo de 60 graus, de 20 N. Beleza? Quanto tempo, em segundos, o bloco leva para percorrer 10 metros? Olha que questão interessante. Quanto tempo, em segundos, o bloco leva para percorrer 10 metros? Bom, vamos pensar, né, gente? Eu quero saber tempo. Isso aí me refere a alguma questão de cinemática, né? Questão de cinemática, para saber tempo. Porque não me deu potência, então eu pensar alguma questão de cinemática. Tá, mas o que eu tenho? Eu tenho essa força aqui que vai ter que ser decomposta, tá? Então aqui vai ter o nosso Fx, que vai ser a força que deu origem a ele, 20 vezes o cosseno de 60, que é meio. Isso me dá 10 newton, tá bom? E eu tenho massa. Opa, se eu tenho força, tenho massa, dá para achar aceleração, tá? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A única força que está provocando ali o movimento é o Fx, tá bom? O Fy, ele vai fazer ali só se tivesse atrito. Como não tem atrito, eu não vou me preocupar com o Fy, que aí o Fy ia ter uma significância no cálculo do valor da normal. Então, a força resultante aqui é o nosso Fx. A nossa massa, ele falou que vale 2 e eu quero calcular essa aceleração. Só botando aqui o valor, 10 é igual a 2A. A aceleração vai ser 10 dividido por 2, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Agora que interessante, eu tenho deslocamento, eu quero tempo, então o Torricelli já sai. Eu não tenho velocidade final, então voat já sai. Opa, sorvetão, tá? Posição final, posição inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Vou considerar aqui 0, então aqui será 10 metros, beleza? Então a posição final vale 10, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0 vezes t dá 0, aceleração dá 5, t ao quadrado, 2. Show! Então aqui vai ficar 2 vezes 10, vai dar 20, que é igual a 5t ao quadrado. Esse 5 passa para cá dividindo. Então, t ao quadrado vai ser 20 dividido por 5, que é 4. E aí o nosso t vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2 segundos. Resposta, letra C. Tranquilo? Então, foi uma questão que deu mais trabalhinho aqui, porque até o aluno pensar na fórmula, ele poderia ter gasto um tempo. Mas o bizu é esse, cara. Ele está pedindo tempo
Fórmulas que tem tempo, o impulso, tá? Ele não falou de impulso, não falou de quantidade de movimento. Então aí você começa a pensar, pô, a fórmula da potência também, mas ele não falou nada de potência. Então aí você vai lá para a cinemática, porque fórmula com o tempo agora só na cinemática. Bom, aí eu tenho força e tenho massa, dá para achar aceleração. Pô, tendo aceleração, tendo deslocamento, tendo velocidade inicial, dá para descobrir alguma das fórmulas da cinemática, tá? Torricelli não era, porque como ele quer tempo, não pode ser Torricelli. E aí sorvetão é a fórmula que mais pensada, porque geralmente é a última fórmula que vocês pensam, tá? Por causa que tem o t ao quadrado, vocês ficam ali pensando em equação do segundo grau, tá? Mas pense nela, porque na maioria das vezes, quando está pedindo tempo, é sorvetão, tá bom? Só vai ser voar se ele der velocidade inicial e final. Não foi o caso. Fechou? Tranquilo? Então, a gente fica aqui, 79, letra C. Vamos agora para a próxima? Partiu próxima. Próxima questão aqui, número 80. Durante um treinamento... Deixa eu só trocar com a outra caneta aqui, que eu tinha botado a preta, eu prefiro a vermelha para destacar. Durante o treinamento de Fisiologia Aeroespacial, nossa, alunos da Escola Especialista de Aeronáutica estudam o efeito das acelerações do corpo humano, especialmente em situações de voo de altas cargas, o GX linha, tá? Nossa, maneiro. Sabe-se que o sangue, ao ser bombeado pelo coração, percorre a aorta, cuja região inicial possui uma curvatura acentuada. Para fins de análise, essa curvatura pode ser aproximada por um arco semicircular de diâmetro igual a 5 centímetros. Gente, vou parar por aqui, tá? Então parece que tem uma paradinha ali de uma horta, que pode ser considerada ali um semicírculo, e ele falou que nesse semicírculo o diâmetro, tá, é igual a 5 centímetros. Então o raio vai valer 2,5 centímetros. Concorda ou sem corda? Se o diâmetro é 5, então o raio, que é a metade, vale 2,5. Até aí tranquilo? Então vamos continuar. Durante uma simulação, considere-se que o sangue percorre a região com uma velocidade angular constante. Opa! MCU. Então, o sangue, vou botar o sangue por isso aqui, tá? Percorre uma velocidade angular de 14 radianos por segundo. Com base nesse estudo, determina o modo da aceleração centrípeta sofrida pelo sangue ao longo da curvatura. E, gente, isso aqui é real, tá? Isso aqui é de verdade. A galera que faz medicina, ela consegue ver esses dados aí que ajuda a entender como é que o sangue está em determinada região, tá? Isso serve para alguma análise deles aí que eu não sei qual é. Mas vamos lá. O que serve para a gente é o seguinte. Eu tenho raio, tenho velocidade angular e ele quer aceleração centrípeta. Bom, eu acho que é a fórmula direta, né? Porque a aceleração centrípeta, eu tenho duas fórmulas, tá? V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Como ele está me dando ômega, então a fórmula que eu vou usar da aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes R. Tive que dar uma pausa aqui rapidinho, gente, porque estava tendo um barulho aqui que vocês não iam conseguir me escutar. Mas eu acho que o barulho já parou. Então vamos lá. Então aqui, o ômega, quanto que vale o ômega? O ômega vale 14. Então é 14 ao quadrado. O raio vale 2,5 centímetros. Como aqui está no sistema internacional, tem que passar isso aqui para metro, tá? Então vai ser 2,5 vezes 10 a menos 2. Então aqui a conta que parece que está meio chata, tá? Vamos lá. 14 ao quadrado, eu sei que você sabe de cabeça, mas para quem não sabe, ia fazer 4 vezes 4, 16. 1 vezes 4, 4 foi 5. Aí 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1 e achar o valor de 196. Então esse aqui é o valor quadrado. Aí agora é vezes 2,5 vezes 10 a menos 2, tá? Então, vamos pegar esse valor agora e multiplicar por 2,5.
Multiplicar por 2,5 é dobrar o valor e somar com a metade. Mas eu vou fazer a conta aqui, tá? 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 9, 45, com 3 que foi 48, vão 4. 1 vezes 5, 5, um 4 que foi 9. Agora aqui, lembrando que o valor aqui era 196. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, com que foi 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 2 foi 3. Então, aqui vai dar 0, vai dar 0, né? 0. Aí vai 1, vai dar 19, vai dar... Aí, como tem aqui nenhuma vírgula na casa, aqui eu tenho uma vírgula, então aqui também vai ter que ter uma vírgula, tá? Então, a resposta ficou sendo 490 vezes 10 a menos 2. Bom, 10 a menos 2, fazendo a vírgula andar duas casas para a esquerda, 1, 2. Então, vai ser 4,9 metros por segundo ao quadrado. Resposta que está na letra C. Tranquilo? De boa? Então, uma questãozinha que parece assustar, mas é simples aplicação de fórmula da aceleração centrífuga. Eu vou considerar a questão como fácil, tá bom? Então, vamos agora para a questão 81. Questão número 81, tá? Eu tô achando o simulador 2 bem de boa, tá, gente? Depois deixa aí o que vocês acham, tá? Tá bem tranquilo. Ao jogar uma pedra a partir da borda de um penhasco de 100 metros de altura, vamos fazer o desenho? Então, já tenho aqui o nosso penhasco. E ele falou que tem 100 metros de altura, tá? Eu vou orientar aqui para baixo. E aqui vai ser a posição 0 e aqui vai ser a posição 100, tá? 100 metros de altura, eu orientei para baixo. E ele falou que ele pegou uma pedra e fez o quê? Ele pegou uma pedra, joga uma pedra, né? Ao jogar uma pedra. Então, ele lançou uma pedra para baixo, tá? Ao jogar uma pedra a partir da borda de um penhasco de 100 metros de altura, uma garota verifica que a pedra chega ao solo a uma distância de 10 metros da borda do penhasco. Ah, ele não jogou para baixo não, olha que interessante. Ele jogou no lançamento horizontal. Como é que eu sei? Parar? Porque olha só, a garota verifica que a pedra chega ao solo a uma distância de 10 metros da borda. Então, chega a uma distância de 10 metros da borda. Então, essa distância aqui, que é o alcance, vale 10 metros, entendeu? Cuidado, hein? Em 5 segundos. Então, isso aqui demorou 5 segundos para acontecer. Qual é a tangente do ângulo de lançamento da pedra em relação à horizontal? Qual é a tangente do ângulo de lançamento da pedra? Vamos ler aqui de novo, gente. Vamos lá que eu acho que eu fiz o desenho errado, tá? Ao jogar uma pedra a partir da borda de um penhasco de 100 metros, verifique que uma garota só 10 metros da borda do penhasco. Então, gente, parece que não é lançamento horizontal, não. É lançamento oblíquo, tá? Olha, aparecendo uma questãozinha. Então, vamos lá. Dava tudo a entender que era um lançamento vertical para baixo. Aí depois que ela falou que... Depois que foi falado que atingiu 5 metros da borda, aí eu já pensei em lançamento horizontal. Só que agora ele pede esse ângulo aqui. Então, foi lançamento oblíquo, tá? Foi isso daqui que aconteceu. Tá bom? Ele quer saber quanto que vale a tangente desse ângulo aqui. Tá? Agora vamos colocar os dados. Ao jogar uma pedra a partir da borda de um penhasco de 100 metros de altura, vou colocar aqui os 100 metros. 100 metros de altura. Então, vou de novo orientar para cima, chamar aqui de 0 e aqui de 100. Vocês vão ver agora a importância que tem essa parada de orientar a trajetória, tá? Estou fazendo junto com vocês, tá? Por isso que eu fiz o desenho errado e agora a gente vai corrigir.
Olha a importância que tem de orientar a trajetória. 5 segundos é o tempo, beleza. E atinge aqui um alcance de 10 metros. Qual é a tangente do ângulo? Então pensa lá, gente. Eu tenho a posição inicial, 100. Eu tenho a posição final, 0. Eu tenho o tempo, mas não tenho a velocidade inicial. Tá? Se eu usar a fórmula do sorvetão, eu vou conseguir descobrir essa velocidade inicial. Descobrindo a velocidade inicial e tendo o tempo, eu consigo descobrir ali o Vx. Tá? Consigo descobrir o Vx. Beleza? Vamos partir por essa ideia? Vamos pensar aqui no nosso lançamento na vertical, tá? Vamos pensar aqui na vertical. Essa aqui é uma questão considerada difícil, tá, gente? Então vamos lá. Posição final, 0. Ó, posição final é igual a posição inicial mais V0y vezes tempo mais gravidade, tempo ao quadrado sobre 2, tá? Pô, Pará, você não falou que geralmente a gente usa aquelas fórmulas bisuradas? Só que é quando cai de um nível e volta para o mesmo nível. Aqui ele está saindo de lá de cima e indo lá para baixo, tá? Então vamos lá, a posição final é 0, tá? Ele cai lá no 0. Posição final vai ser 0. A posição inicial vai ser 100, tá bom? Ele é de lá de cima. Mais velocidade inicial em y, que eu não tenho, vezes tempo, que é segundo. A gravidade vai ser negativa, porque eu orientei a trajetória para cima e a gravidade é para baixo. E aqui 5 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Com isso eu vou achar o meu V0y. Vamos lá? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 100, aqui vai dar V0y, 5 vezes V0y, tá? 5 V0y. E aqui vai dar 5, né? 10 dividido por 2, 5, e 5 ao quadrado, 25. Beleza? Vamos continuar fazendo a conta. Aqui vai dar 0, 100, mais 5 vezes 0y, menos 5 vezes 25 dá 125. Passando fazendo a conta aqui, vai ficar 100 menos 125. Estou fazendo a conta com esses dois números aqui, tá? O 100 e o menos 125. Vai dar menos 25. Indo para o outro lado vai ficar mais de 25. Vai ser igual a 5 V0y. Logo, V0y vai ser 25 dividido por 5, que é igual a 5 metros por segundo. Achei o meu V0y, tá? Achei o meu V0y. Lembrando que, ó, ali eu tenho uma velocidade V0, o ângulo está aqui, e aí eu achei o meu V0y, que vale 5 metros por segundo. É isso que está acontecendo. Agora eu vou achar o meu Vx, porque ele quer saber tangente, tá? Então, como é que se calcula Vx? Alcance é igual a Vx vezes tempo. Fácil, né? Alcance 10, Vx é o que eu quero descobrir, e o tempo vale 5. Logo, o Vx vai ser igual a 10 dividido por 5, 2 metros por segundo. Achei o meu Vx. Interessante essa questão, hein? Difícil, tá? Essa aqui, no simulador, é para você ter pulado, tá? A não ser se sobrasse tempo para resolver, tá? Mas quem conseguiu fazer tá de parabéns, tá bom? Tangente. O que é tangente, gente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente.
O cateto oposto a esse ângulo é aqui, que é exatamente ó, o nosso V0Y, que vai ser 5. E o cateto adjacente é o VX, tá? Você está conseguindo ver isso? Ó, formou esse triângulo aqui, ó, onde essa medida aqui vale a mesma medida do V0Y, vale 5, e essa medida aqui vale a mesma medida do VX, que vale 2. Então, a tangente vai ser igual a 2,5. Esse é o valor da nossa tangente. Resposta que está na letra A. Gente, por que eu vou considerar essa questão difícil? Porque o desenho não apareceu primeiro. Então, repare que eu tive que deduzir uma vez, não era, deduzir a segunda vez, não era, deduzir a terceira. Tá? Então, o desenho, se tivesse aparecido o desenho, se o desenho tivesse sido dado, seria mais fácil, mas eu já tive que pensar no desenho. E depois eu pensei, pô, não posso usar a fórmula bisural porque está sendo de um nível indo para o outro. Então eu preciso usar as fórmulas raízes, né? Fórmula raiz. Então eu usei os dados da vertical, depois usei os dados da horizontal. No dados da vertical eu usei o sorvetão, tá? Mas por que você chamou a posição final de 0 e inicial de 100? Porque a orientação que eu fiz é de baixo para cima. E como ele falou que tem 100 metros, eu vou chamar aqui de 0 e aqui de 100. É sempre assim, tá? Fica mais fácil. E aí, como ele saiu lá de cima, a posição inicial é 100, mas quando ele volta lá para baixo, a posição final é 0, tá? E a fórmula já vê isso automaticamente, tá bom? Então, a velocidade inicial em y valeu 5, e depois, para descobrir o Vx, eu penso no alcance. Ele me deu o alcance, me deu o tempo, descobri Vx, tá? Então, o tempo serviu para os dois detalhes, tanto para achar o V0y, como para achar o Vx. E aí é só pensar lá no triângulo, né? Sabendo que a velocidade inicial ela tem Vx e Vy, e eu consigo calcular o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Fechado? Questãozinha difícil, 81, valeu uma questão difícil, tá? Então, paramos por aqui, vamos agora para a questão número 82. Vamos agora para mais uma questãozinha do nosso simulador. Um objeto de massa de 1 kg é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo em relação ao observador em repouso ao sol. Tá? Então aqui vamos ver se também não vai ter pegadinha igual a outra. Então aqui eu tenho um objeto de massa de 1 kg que foi lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Beleza? Foi aqui. Despreze o efeito da resistência do ar e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado para o local do lançamento. Ao atingir pela primeira vez a altura de 25 metros em relação ao nível do mar, então, ao atingir, porque ele sobe e desce, né? Ao atingir pela primeira vez a altura de 25 metros em relação ao nível do lançamento, o intervalo de tempo decorrido a partir do instante do lançamento e o valor da força resultante calculada para o objeto serão... Nossa, ele quer saber a força resultante calculada, tá? A partir do lançamento e o valor da força... Eu quero saber o intervalo de tempo decorrido a partir do instante do lançamento e o valor da força resultante calculada para o objeto. Tá? Então, vamos lá. A força resultante, gente, ela só é o peso. Tá bom? A força resultante vai ser só o peso. Porque não existe mais nenhuma outra força, tá? O objeto foi, quando ele está lá descendo, a única força que está atuando nele é a força resultante, que é o peso, que vai ser massa vezes gravidade, que vai valer 10 newton. Com isso, nós já achamos a segunda pergunta. Então, não pode ser letra A e não pode ser letra B. Tá? 10 newton. Fechado? Agora, ele quer saber o intervalo de tempo decorrido a partir do instante de lançamento.
Então, vamos calcular esse tempo. Eu tenho a posição, tá? Ah, parar, mas o objeto está subindo. Tá, o objeto está subindo, mas o peso é para baixo, tá? Se essa for a tua dúvida. Eu tenho a posição inicial, eu tenho a posição final, eu tenho a velocidade inicial e tenho a gravidade. Cara, eu sei que você vai ficar pensando em várias fórmulas, mas a fórmula que está mostrando para gente é sorvetão, tá? É o sorvetão. Essa que é a fórmula que a gente vai usar. Beleza? A posição final é exatamente os nossos 25. Tranquilo? Considere aqui a orientação da trajetória para cima. Então, aqui vai ser o 25 metros e aqui vai ser 0. Fechado? Posição inicial vai ser 0. Velocidade inicial vai ser 30 vezes t, que eu não sei. A gravidade vai ser menos 10, tá? Que eu orientei para cima, a gravidade é para baixo. Menos 10 dividido por 2, t ao quadrado. Isso vai ser igual a 25 igual a 30t menos 5t ao quadrado. Passar todo mundo para o outro lado. 5t ao quadrado menos 30. Velocidade inicial é positiva mesmo? Parar. É, porque está indo no sentido da trajetória. E quando eu passo para lá, ficou negativa. Mais 25 igual a 0. Para ficar melhor, eu vou dividir todo mundo por 5, tá bom? Eu sei que vai cair numa equação do segundo grau. Vai ficar t ao quadrado menos 6t mais 5 igual a 0. Então, caiu nessa equação do segundo grau, tá? Você pode fazer aqui báscaras, tá? Você pode fazer soma e produto, ou você pode fazer o seguinte, usar o 1 e o 3 e ver qual que vai dar certo, tá? Se eu usar o 1, vai ficar 1 ao quadrado dá 1 menos 6 vezes 1 dá menos 6, mais 5 igual a 0. Vê se isso é verdade. 1 com menos 6 dá menos 5, menos 5 mais 5 dá 0. 0 igual a 0. Então, o único valor que vai ser aceito, tá? Daqui das alternativas é 1. Beleza? Então, resposta letra C. Se você usasse o 3, ia ficar 3 ao quadrado, 9, menos 6 vezes 3, menos 18, mais 5. Aí aqui fica menos 9, igual a 0, né? Menos 9 com mais 5, menos 4. Menos 4 é igual a 0? Não. Tá? Então, esse é um jeito de fazer. O outro jeito é soma e produto. E a outra forma é usar Bhaskara, tá bom? Quando você usar Bhaskara, você vai achar dois valores, tá? Você vai ver que um vai ser 1 e o outro vai ser um valor maior. É porque pela posição 25 ele passa duas vezes, subindo e descendo. Então, por isso que vai ter um tempo de 1 segundo e o outro tempo vai ser maior, que é quando ele desce. E ele quer saber ao atingir essa altura pela primeira vez, tá? Questão difícil, tá bom? Questão considerada difícil aí, mas a gente fez questões mais difíceis do que isso, tá? Aquela anterior eu considero mais difícil do que essa, e essa também está na questão de média para difícil. Fechado? Tranquilo? Então, questão 82 foi. Se você tiver dúvida em resolver por Bhaskara ou resolver por soma e produto, manda mensagem, tá bom? Bom, questão número 83. Vamos lá. Durante uma atividade prática na Escola de Especialidade de Aeronáutica, um carrinho se move ao longo de um trilho reto dentro de um laboratório, sendo monitorado por um sensor que registra a velocidade em função do tempo. No instante T0, o carrinho encontra-se a 8 centímetros do ponto de referência marcado no trilho. Tá? Então, tem um trilho, tá? Vou orientar aqui a trajetória. Eu tenho uma posição que está marcada e o carrinho se encontra aqui, tá?
a 8 centímetros dessa posição. Então, isso aqui é 0, aqui vale 8 centímetros. Já sabe para que serve essa informação, né? É a posição inicial dele. Com base no gráfico de velocidade fornecido, determine a posição do carrinho em relação ao mesmo ponto de referência no instante que ele atinge o repouso. Então, eu quero saber essa posição final aqui, tá? Então, a posição inicial vale 8, a posição final eu quero saber. Tanto que é em relação ao mesmo ponto de referência. Bom, gente, o que a gente consegue descobrir ali? Até ele atingir o repouso. Então, ele sai daqui uma velocidade inicial de 2 centímetros por segundo. 2 centímetros por segundo. E aqui ele atinge o repouso, exatamente aqui, tá? Então, é essa parte aqui da reta. Se eu calcular essa área, eu acho ΔS, de quanto ele se deslocou, tá? Então, vamos lá calculando o deslocamento, que é numericamente igual à área, certo? Que vai ser base, que é 4, vezes altura, que é 2. 2 vezes 4, 8. 8 o quê, Pará? Ó, o tempo está em centímetro e a velocidade está em centímetros por segundo. Então, nossa posição vai ser centímetros. 8 centímetros. E aqui que mora a pegadinha, tá? Porque muitos vão achar que o deslocamento vale 8 e vai marcar a letra B, 8 centímetros. Só que ele não perguntou o deslocamento, ele perguntou a posição final. Então, se ele saiu da posição 8 e ele se deslocou 8 centímetros, de quanto que será a posição? 16 centímetros. Resposta, letra D. Show? Questãozinha média, vamos botar como média, tá? Tudo porque você tinha que pensar para não cair nessa pegadinha ali do 8. Fechado? Então, 83 foi, vamos agora para a questão número 84. Acredito que seja a última, tá? Nossa última questão aqui, questão teórica, tá? Uma questão aqui teórica, vamos lá. Repare que até uma certa parte estava muito tranquilo, depois de umas questões para cá eu fui pesando a mão e agora vem uma questão que parece ser tranquila. Então, esse que é o cuidado, isso que é saber fazer o simuladão, entendeu? Para chegar na hora da prova, você saber, quando aparecer uma questão em qualquer momento, qual é a hora de pular, ou se eu tenho tempo, qual é a hora de fazer. Fechado? Então, vamos lá. Durante um exercício prático de manutenção aeronáutica, na Escola de Especialistas da Aeronáutica, um grupo de alunos analisa diferentes grandezas físicas envolvidas no deslocamento de uma árvore no solo, na ação de forças durante o reboque e na influência de campos elétricos em equipamentos sensíveis. Tá? É um texto que você faz lá. O instrutor solicita que os alunos identifiquem corretamente as características fundamentais das grandezas vetoriais, diferenciando-as das escalares e considerando suas propriedades matemáticas. Ah, tá. Com base nessa análise, assinale a alternativa. São grandezas definidas exclusivamente por seu valor numérico e unidade, sendo suficiente para descrever completamente fenômenos físicos como deslocamento e força. Opa, vamos lá, vamos pensar. Deslocamento e força são grandezas vetoriais. Então, isso aqui são definidos exclusivamente pelo valor numérico e unidade, sendo suficiente para descrever deslocamento e força? Não. Como deslocamento e força são grandezas vetoriais, além do valor numérico e da unidade, eu preciso também saber da direção e do sentido, tá? Então, essa aqui está errada. Beleza? Letra B. São grandezas que possuem módulo, direção e sentido. Vetoriais, hein? Sendo representada por vetores e obedecendo às regras de álgebra vetorial, como soma vetorial e decomposição em componentes. Tá? Então, durante esses de prazo, a escola especialista analisa diferentes grandezas físicas envolvendo o deslocamento da aeronave. Ele fala aqui, né? Deslocamento da aeronave, ação da força, do reboque e campo elétrico. Tudo isso daqui são grandezas vetoriais, tá? Então tem que procurar a alternativa que fala sobre grandezas vetoriais. Essa fala.
Então a letra B está certa. Vamos ver as outras? Então vamos lá. Deslocamento, força resultante, campo elétrico são grandezas que possuem apenas direção e sentido, não sendo necessário definir um valor numérico. Opa, errado. Tem que definir o módulo também. Então, deslocamento, força e campo elétrico são grandezas cuja representação independe do sistema de coordenada adotado, não sendo possível decompô-las. Não, vetor sempre vai ser possível decompor. Errado também. Tá? Então, a primeira está errada, que ele fala que define só com número e valor numérico. A letra C está errada, porque fala que só tem direção e sentido. A letra D está errada, está falando que não pode decompor. E todas as grandezas vetoriais a gente pode fazer decomposição, tá? Então, a resposta certa é a letra B, tá? Então, deslocamento, força e campo elétrico são grandezas que possuem módulo de direção e sentido, sendo representada por vetores e obedecendo às regras da álgebra vetorial, como soma vetorial e decomposição de vetores. Decomposição de componentes. Show de bola. Resposta, letra B. Galera, paramos por aqui, tá? Espero que eu tenha ajudado com a correção. Qualquer dúvida, deixa no comentário ou chama no WhatsApp. Fechado? Só não fique sem estudar, beleza? Eu estou com você nessa luta, nessa guerra, até o final da sua preparação.